triste. E quando eu falo de coração, não é isso? Mente, coração, nós estamos falando do nosso caminhar com Cristo, diante dos desafios. Como está o nosso coração? Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que está com medo. Como que está o nosso coração? Nós precisamos levar isso muito a sério na nossa caminhada cristã, porque dependendo de como está o coração de uma pessoa, Alexandre, ele vai reagir de acordo com aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando. Ele está desanimado, ele vai andar desanimado. Ele pode estar pisando em uma terra abençoada, como os Estados Unidos da América, mas ele anda desanimado, ele anda sem perspectiva, ele anda sem esperança. Por quê? Porque o coração está doente. Um coração doente, uma mente que está acelerada nos pensamentos do amanhã, ou presa nos pensamentos, nos acontecimentos do passado. Muitas pessoas estão aprisionadas, a mente delas estão num cárcere do inimigo. O inimigo, ele não vai perdoar. Sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Então uma pessoa que anda apavorada, com medo, o coração não está escondido em Deus, o inimigo aprisiona essas pessoas. Augusto Cury, ele menciona dizendo que há mais pessoas presas, com a mente presa no cárcere do inimigo, do que pessoas propriamente estão no cárcere, nas prisões. As pessoas estão com a mente, um coração atribulado. E quando essas pessoas estão vivendo essa tribulação no seu dia a dia, as preocupações, ela não consegue servir a Deus da maneira que ele deveria servir. Ele não consegue atingir o nível que Deus espera que ele venha atingir. Não é isso? Isso acontece com quem está com o coração descoberto diante das aflições. E o nosso coração precisa estar escondido em Deus e na palavra, e na sua palavra. Então aqui tem um outro tema que eu quero compartilhar com os irmãos. Letícia, isso, consegui, deu certo. O tema, eu quero que você acompanhe comigo, é sobre esse assunto aqui muito importante, que supostamente nós vamos dar seguimento a ele no culto de missões no sábado, porque missões é a batida do coração de Deus, mas há muitas pessoas que estão precisando hoje, irmã Rosângela, Rita, serem evangelizados dentro da igreja. Há muitas pessoas hoje que não entenderam a missão delas, o propósito que Deus tem para elas. Elas estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Em vez delas somarem no reino de Deus, em vez delas contribuírem com o reino de Deus, em vez delas serem um soldado no exército de Deus, em vez delas serem adoradoras, incentivadores, elas não estão sendo. Por quê? Porque elas não guardaram o coração e até hoje não entenderam o propósito de Deus para elas. Elas precisam entender isso, ou voltar ao primeiro amor. Porque às vezes elas começaram bem, Tadeu. Elas começaram caminhando bem, Ronaldinho. Animadas, fervorosas, guardando a palavra, com a chama acesa no coração, o primeiro amor está presente, mas não guardaram o coração, deixaram o coração descoberto, não se revestiram, Célia, da armadura de Deus que Paulo escreve aos Efésios,
sabe, a armadura de Deus, a couraça, o capacete, a espada, as sandálias da preparação. Não usaram essa armadura e automaticamente as preocupações vêm fazendo com que elas venham perder aquela originalidade que elas deveriam ter concernente ao Evangelho, concernente à palavra de Deus. E aqui, olha, quando o corpo sofre o peso da ausência. Eu quero que você ponha atenção nisso aqui nessa noite. Quando o corpo sofre o peso da ausência. Imagine um corpo, nós que estamos, a Bíblia fala de um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado, os membros bem conectados, os membros do corpo funcionando como deve funcionar. Esse corpo, ele anda em perfeição. Uma equipe bem trabalhada, uma equipe compromissada, uma equipe que entendeu, fez a leitura daquilo que foi passado para ela, das responsabilidades, da disponibilidade em servir, de um soldado no exército. Ele consegue entender da importância dele no corpo. Não é isso? Ele sabe da importância dele na equipe. Ele é uma engrenagem, ele é um soldado. Então aqui, o escritor do livro dos Hebreus, ele vai dizer algo muito importante. Veja bem isso. Não deixando, Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor, o grande dia, o arrebatamento, o dia do encontro com o noivo, o dia do encontro com o Senhor, porque nós estamos nos aproximando desse dia. Cada dia é um dia que se aproxima. O relógio de Deus está chegando, o dia do encontro com o noivo. Eu não sei o dia, então eu preciso estar preparado. E as pessoas, elas não estão se preparando ou se preocupando com esse dia. Elas estão acomodadas, elas estão se envolvendo em tantos embaraços da vida, como diz Hebreus capítulo 12, que não estão mais caminhando como deveriam caminhar. Nós não estamos falando de correria, nós estamos falando de ser constante na presença do Senhor, de ser perseverante no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser firmes. Paulo escreve dizendo, e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui, o escritor de Hebreus, em uma outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, ele usa uma expressão também dizendo assim, olha, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. A linguagem de hoje, a nova tradução, que é tudo a ver com isso. Não deixando de estar presente, não deixando de congregar, como é costume de alguns que estão fazendo. E eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite, porque essa palavra vai encorajar você, vai animar você e vai proteger você, se você tomar posse dela, recebê-la de bom grado, para que essa situação não contamine o seu coração, para que essas pessoas que por algum motivo estão deixando de estar presente na casa do Senhor, por motivos simples ou por motivos cotidianos do dia, não venha isso acontecer com você. Porque nós não estamos dizendo de não poder faltar. Faltar, todo mundo vai um dia faltar. Eu estou dizendo de comprometimento, de ficar em casa simplesmente porque não teve o desejo de vir à casa de Deus.
Poderia vir, mas não veio para assistir uma partida de futebol. Não veio porque foi para a academia. Não veio porque não sentiu vontade no coração. Como isso acontece com as pessoas hoje? As pessoas dizem, eu estou cansado. Quantos estão cansados aqui? Eu estou cansado. Cansaço não pode me impedir de adorar a Deus. Estava mencionando isso agora há pouco para a irmã aqui, dizendo que o cansaço ele chega a ser relativo. Por quê? Porque nós que gostamos de jogar futebol, se eu chego depois de um dia de trabalho e alguém me chama para mim jogar uma partida de futebol, eu vou. Mas eu não estou cansado. É porque eu gosto. O meu coração está naquilo. Tem prazer. Se eu tenho prazer, eu vou. Eu supero o cansaço. Se eu recebo um convite de um amigo para um churrasquinho, alguma coisa, eu estou cansado, mas eu vou porque eu quero agradar aquele que me convidou. Então, entende? Não é isso que acontece? Nós estamos falando de algo muito importante, que é estar na casa do Senhor, na presença de Deus, prestar um culto àquele que tem me sustentado, que tem mantido a porta aberta para mim. Eu não vou ficar em casa simplesmente andando para um lado e para o outro com um celular na mão sem fazer nada. Eu vou participar da oração. Eu vou me mover, eu vou vencer os obstáculos, os desafios, mas eu vou adorar o meu Deus. Então nós precisamos olhar para isso, porque isso já estava acontecendo lá atrás. E o escritor está dizendo, olha, vocês estão deixando, não deixe a congregação, a sinagoga, não deixe de estar presente na igreja, no culto, nas atividades. Não deixe de participar do devocional, da oração. Eu quero aqui aplicar isso nas nossas vidas. Não deixe, como é o costume de alguns. Porque alguns estão fazendo isso. E aí o texto vai dizer que antes admoestamos uns aos outros. Porque quando nós estamos juntos, nós podemos admoestar uns aos outros. Porque nós precisamos então admoestar esses irmãos e dizer, olha, você está fazendo falta. Você precisa acender a chama, voltar ao primeiro amor. Você precisa vencer essas barreiras. Você precisa vencer essas justificativas aqui de uma forma muito amorosa que eu estou dizendo para você, mas é desculpas às vezes que as pessoas arrumam, porque existe o não poder vir porque estamos doentes. Existe o não poder vir porque alguma coisa aconteceu que realmente impossibilitou-nos de vir à casa de Deus, não é isso? Mas eu não estou falando dessas pessoas, estou falando daqueles que deixam de vir porque não tem mais chama no coração. Tudo para, tudo desanima. Então isso é um perigo, porque o texto vai dizer, olha, admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Está pronto, preparado. Foi falado aqui há poucos dias, não ser uma videira ou uma figueira frondosa, só com folhas. Deus está procurando fruto, e aí? Tem fruto? Tem chama acesa? Tem alegria no coração de servir ao Senhor? Tem honra para Deus devida? Tem a primazia, a nossa primazia dele? Porque o texto vai nos apertando concernente a isso. A palavra de Deus vai nos dizendo assim, ei Ronaldo, você busca verdadeiramente o meu reino, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas todo mundo quer, mas o reino de Deus e a sua justiça é em segundo, terceiro plano. Você percebe que a palavra do Senhor, ela vai nos moendo? E a palavra do Senhor é isso, irmão. Se queremos salvação,
ela precisa penetrar no nosso coração duro. Permita-me usar essa expressão, não que o seu coração seja duro, mas o coração do homem, ele facilmente pode se tornar petrificado. A mente de um homem e de uma mulher, possivelmente, facilmente, pode se tornar uma mente cauterizada, de não querer mais ouvir, de receber uma palavra. E a palavra do Senhor, o evangelho que salva, é o evangelho de confronto. É o evangelho que me chama no tete a tete e diz: olha, muda e me busque. Me ame acima de tudo. Preste o culto verdadeiro, porque esse culto aí eu não estou recebendo, não. Você está enganado com essa oferta, Caim. Eu não quero a sua oferta, Caim. Eu estou me atentando com Abel, mas a tua oferta eu não estou recebendo. Então nós precisamos nos atentar para isso. Isso é muito importante na nossa vida. Então, a ausência dos membros no convívio da igreja local causa prejuízos espirituais profundos e afetando a comunhão, o testemunho da igreja e o avanço da obra de Deus. Anote isso, tira foto. Por quê? Porque eu não mencionei para você que quando o corpo sofre o peso da ausência, aquelas pessoas que deixam de estar presentes, elas estão causando dano a si próprio, elas estão correndo o risco de a cada dia se esfriarem, porque elas não estão no ambiente onde deveriam estar. E às vezes começamos, Alexandre, os nossos olhos olhar para outras coisas. É natural isso do homem, gente. O homem começa a olhar, sabe, Jardim do Éden, as planícies, estão ali olhando, o Ló olhou, olha, gostei das Campinas, é mais bonita, é melhor, mas lá tem morte, lá não tem vida, né? Então nós precisamos entender que a ausência dos membros, os passeios e tudo aquilo que é proporcionado, precisa ser bem administrado pelo cristão, irmãos. Deus nos chamou, e você concorda comigo, para sermos cabeça e não cauda. Mas só é cabeça quem sabe administrar as coisas. Porque quem não sabe administrar as coisas que tem, ou aquilo que recebe de Deus, ele nunca vai ser cauda. Porque ser cabeça é administrar o tempo, administrar a família, administrar trabalho e dar devida honra ao Todo-Poderoso. Não troca, não quebra princípio, não muda a ordem das coisas. Nós precisamos olhar para isso, por quê? Porque a ausência dos membros afeta, causa prejuízo. Pode um membro, o braço aqui não está funcionando, está ressequido. Como que eu vou fazer? Se a minha perna não movimenta, afeta o corpo. Automaticamente o corpo é afetado. Essa ausência dessa pessoa gera o quê? Falta de comunhão. Como teremos comunhão com uma pessoa ausente? Sim ou não? Como iremos abraçar, ter aquele bate-papo, aquela conversa da confraternização, se ele está ausente? Eu pergunto para você, e sei que vocês aqui têm parentes no Brasil, é a mesma coisa você ficar vendo ele pelo vídeo? Você não sente o cheiro, o perfume. Você quer abraçar e você não consegue. Você conversa, você manda beijo, você fala, mas você não é a mesma coisa. Temos aqui os avós aí, cadê a Maria Clara? Você quer pegar no colo, mas você não pode. Não é a mesma coisa. Servir a Deus apenas pela telinha não é a mesma coisa do que você estar na casa do Senhor. Não é a mesma coisa assistir
lá na Arena do Galo, ou lá no campo do Corinthians, a partida pela televisão é uma coisa, lá dentro do estádio é outra coisa. Sim ou não? Então as coisas precisam mudar, o conceito das pessoas. As pessoas pensam, não tem problema eu faltar, estou faltando, e vai se acostumando e vai se afastando da presença de Deus. Vai se distanciando da presença de Deus, ao ponto de não sentir saudade, de não sentir desejo, de faltar aí de maneiras agora aleatórias. Tudo ocupa a primazia de Deus. E isso afeta a comunhão, o testemunho de cada um, afeta o corpo e o crescimento da obra de Deus. Mas um ponto importante, a ausência enfraquece o corpo de Cristo. Quando o membro se ausenta, todo o corpo sofre perda de força e vitalidade. Sim ou não? É fato isso. É fato. Uma equipe que aquela pessoa faltou, não veio aquele dia, a equipe vai trabalhar dobrado por ela. Se são 5 em uma equipe de trabalho, faltou 2, aqueles 3 vão ter que trabalhar mais. Quantos estão entendendo isso? Esse raciocínio? A ausência das pessoas enfraquece o corpo de Cristo. Essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, aqueles que não vieram, têm o costume de não virem, não estarem presentes, estão causando um enfraquecimento, estão gerando problemas. Porque, irmãos, olha só como isso é importante. Geralmente, talvez, você em algum momento você disse, a vida é minha, dos seus pais. Na adolescência, a vida é minha, eu cuido da minha vida. Irmãos, não tem como. A vida é dele, as consequências vão vir sobre ele. Mas isso afeta os pais para sempre. Afeta o pai, afeta a mãe, afeta os irmãos. Então o problema não é só da pessoa. Eu não estou indo, o problema é meu, pastor. Não, você está afetando o reino de Deus. Você está afetando o corpo de Cristo. Essa pessoa está deixando de contribuir com o reino de Deus. É assim que essas pessoas precisam entender. E o inimigo tem feito com que essas pessoas fiquem de maneira anestesiadas. Não estão percebendo o que está acontecendo. Elas ficam, as coisas acontecem, os dias passam, a semana passa, o mês passa, como eu sempre menciono para vocês, o ano, 52 semanas. Se essa pessoa só vem em um culto, ela vem 52 vezes. E ela vai faltar. Nesses 52 vezes, eu como pastor, eu sei de pessoas que faltam. Faltam mais 15 vezes. Não é suficiente para servir a um Deus tão grande. As pessoas não dão conta do que está acontecendo. Elas querem o tudo de Deus, mas não servem a Deus nem com um pouco que elas têm. Então isso é muito importante, porque a ausência ou deixar de congregar, como é o costume de alguns, enfraquece o corpo de Cristo. Enfraquece o corpo de Cristo. Não ajudam. São aqueles que, na verdade, desanimam. Quando um membro se ausenta, todo o corpo sofre a perda da força e vitalidade. Enfraquecimento gera o quê? Enfraquecimento na comunhão. Atos capítulo 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Comunhão. Pode um braço andar sozinho? Pode uma perna andar sozinha? O corpo tem que estar ajustado. Comunhão. Não é panela, é comunhão.
Panela não faz parte dessa mensagem. É comunhão. É saber conviver com todos, conviver com as pessoas, respeitar as pessoas, as decisões das pessoas, mas manter a paz, o vínculo da paz, que é Cristo. Um torce para ali, o outro torce para cá, mas nós vivemos em comunhão. Um é mineiro, o outro é de São Paulo, o outro é do Rio, o outro não é assim, mas vivemos em comunhão. Porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus é o cabeça. Ele é o cabeça, nós somos membros. Quem é o cabeça é Ele. É Ele, a vontade é dele. A vontade não é nossa, não é sua. Quem diz que a vontade é sua, a vontade não é sua, a vontade é dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade é dele. Porque nem vontade nós temos. Um crente inteligente, ele nem vontade ele tem. A única vontade que ele pode ter é servir ao Senhor. Vontade de adorar o Senhor. Vontade de amar a palavra. Então aqui, a comunhão é mantida pela presença e pelo contato constante. Você já viu aquela historinha, irmão? Sumiu. Aí a pouco ele some da sua memória também. Você deixa de orar pela pessoa. Porque você esqueceu. Não está presente. Aquele que às vezes falta, não é depois lembrado. Não é isso que dizem por aí, um chavão por aí? A pessoa falta achando, irmãos, Deus, Ele é seletivo também. Às vezes as pessoas olham e Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele pegava Pedro, João, Tiago, veio vocês comigo. Quem está junto, constante, comunhão mantida pela presença, pelo contato constante. Irmãos, vocês me conhecem aqui, eu olho para lá, eu vejo para um, eu tento olhar para dentro do olho de um dos irmãos, aí você já sabe. Por quê? Contato que nós temos, comunhão que nós temos. Porque você já sabe, não é para apagar a luz, ó, o pastor está querendo alguma coisa, o pastor está dando uma olhadinha, eu já sei como é que ele é. Contato, comunhão. Se nós formos em uma outra igreja, você não vai detectar, porque nós não temos contato. Então o contato, a comunhão é mantida pela presença e pelo contato constante. A ausência quebra o elo da unidade. Anote isso aí, gente. A ausência quebra o elo da unidade. Isso é forte. Como vai manter a unidade se a pessoa está longe, distante? A cada ausência não justificada, a igreja perde a oportunidade de edificação mútua. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nós vamos abordar isso aqui no sábado. Você concorda comigo? Porque o povo precisa despertar, gente. Aleluia. O povo precisa acordar para a realidade do que é ser um cristão, do que é ter vida com Deus, do que é ser discípulo. O Senhor não disse, olha, fazei crente, evangelho, não, fazei discípulos. Discípulos. Discípulo que tem coragem de entender que existe um propósito de Deus sobre a vida dele. A unção vai vir sobre a vida dele, não é para ele ficar de braço cruzado ou ficar dentro de quatro paredes. A unção vem por causa do propósito de Deus. Tem. Deus capacita, Deus enche, Deus prepara por causa do propósito que ele tem. Deus não é um Deus que fica parado. Deus já estava no princípio se movendo sobre a face das águas. As pessoas ficam paradas, paralisadas, esperando. Fica esperando para ver se acontece alguma coisa. Tem que se mover. Tem que se agir. Tem que ter contato, conexões certas. Abre portas. Conexões erradas geram problema, mas conexões certas muda histórias. Amém? Cada ausência não justificada, a igreja perde a oportunidade de edificação mútua. Como que nós vamos
nos conectar se aquela pessoa esporadicamente vem. Como que o pastor vai pastorear essa pessoa que não quer ser pastoreada? Que tem dificuldade de estar na casa de Deus? Um carvão retirado da fogueira apaga rapidamente. É fato. Um corpo dividido perde a força. Uma igreja afastada perde o calor. Nós precisamos, irmãos, estarmos mais perto possíveis uns dos outros, conhecer uns aos outros, ter afeto, partir do pão. O partir do pão, a comunhão, o partir do pão é estar junto, é na mesa. É na mesa, meu irmão, que você descobre as falhas uns dos outros. É pertinho que você descobre que o outro não é aquilo tudo, não, ele falha também. Ninguém é super pastor ou super obreiro. É verdade. Nós estamos na comunhão, é estar junto que vai mostrando as nossas debilidades. Não é assim? Só a esposa ou os filhos podem falar com propriedade do lado, do pai, do pastor, só eles. Porque é o convívio. E o convívio nosso mostra que, opa, aquele irmão ali, ele gosta das coisas tudo bem assim. O outro ali não é bem assim. O outro ali é bem risonho. O outro é bem... Você aprende a conviver com as pessoas. Não é isso? Comunhão. Comunhão. A ausência dessas pessoas gera perda da edificação mútua. Porque conversando uns com os outros, o mineiro conversando com o pessoal de São Paulo de Araras, a gente vai aprendendo umas coisas. E esse também vai aprendendo outras coisas. Não é assim? Você vai conversar com um carioca, você aprende a ficar mais esperto. Não é isso? E assim é a nossa caminhada. É a edificação mútua. Mútua. Tessalonicenses 5,11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Como que eu vou ser um canal de bênção na vida do irmão se eu não tenho liberdade de sentar e conversar? De rir, ou de corrigir, ou de admoestar, em amor, e dizer, olha, eu vi como você falou com a seu filho, não faz isso não. Eu vi como você falou com a sua esposa daquele jeito, não faz isso não. Não é legal. É conversar, estar junto. Sem presença, ou melhor, a presença é ferramenta para o encorajamento espiritual. E aqui eu quero que você anote isso. Quando as pessoas faltam, elas desencorajam as outras. Sim ou não? Olha para o banco. Faltou aquele irmão. O sinal que ele passa para aqueles que não vieram, porque não quiseram, não desejaram, não puderam ouvir e outras coisas. A mensagem que eles passam é, poxa, desanima, gente. Entristece você. Sim ou não? Entristece? Claro que sim. É uma realidade. Porque nós olhamos aquele convidado que você fez um convite e ele não apareceu, o que você pensa? Poxa, cadê aquele irmão? Pensei que ele ia vir. Não é isso? Então, a presença é ferramenta para o encorajamento espiritual. E a ausência é o desânimo. A ausência daquelas pessoas que não entram no grupo de oração, não participam do devocional, não dão feedback, não compartilham. Isso é o quê? É um desserviço. Agora, aqueles que participam, aquele que diz, olha, pastor, amei a mensagem. E talvez a mensagem foi não boa, mas ele encorajou. Ele animou. Ele incentivou. A presença sua, a nossa presença encoraja o outro, sim ou não? O seu telefonema para alguém encoraja o outro. Anima o outro.
Irmão, não estou te ligando para cobrar, não estou te ligando para nada, estou te ligando para te dizer que eu senti a sua falta no culto. Ah, não, mas não, irmão, não é nada a sua presença no culto. É saber lidar com as situações. Sem presença não há troca de dons nem exercício mútuo da fé. Anote isso. Não há, sem a presença dessas pessoas, não há troca de dons. Como que nós vamos trabalhar isso dentro de nós? O corpo de Cristo. As habilidades que Deus deu. Um para tirar foto, um para filmar, na bateria, no teclado. Dons que Deus está nos dando. Pilares que faltam enfraquecem o teto. Imagina esses pilares aqui, tira duas. Tira. Vai desmoronar. Uma estrutura de um prédio, vocês já viram isso, prédios no Brasil que desmoronou. Rachaduras. Aqui nos Estados Unidos, na Flórida, um prédio desmoronou. Há poucos anos. Caiu por completo, metade dele. Por quê? Uma estrutura trincada, abalada. Então é muito importante entender que os pilares, nós somos coluna. A palavra do Senhor nos fala isso, colunas. Na casa. Colunas da casa de Deus, irmãos. Quando eu não estou presente, eu estou enfraquecendo a estrutura. Como eu queria que as pessoas entendessem isso. Quando eu não participo, não sou participante, não estou envolvido, eu não estou sendo essa coluna. Na verdade, você já viu aquela expressão, Ronaldinho, Alexandre? A pessoa se torna um peso. Se torna um peso. Deus nos chama para levantar os braços uns dos outros, não para pendurar no braço do outro. Eu estou aqui para encorajar o irmão, para levantar o braço do irmão, mas não vem pendurar em cima de mim, não. Não vem pular nas minhas costas, não, porque ninguém conseguirá levar ninguém ao topo que aquele que não deseja caminhar sozinho. Não conseguirá. Vocês oram por mim, já viu aquela? Vocês vão no monte lá, vocês oram por mim, ou vocês oram ali na segunda-feira no partido de guerra, vocês oram para mim aí, mas e ele? Nunca sobe o monte, você não vai subir, não. Eu ouvi algo muito interessante, eu quero compartilhar com você para a gente finalizar aqui. Que o irmão chegou para o pastor e falou: pastor, ora por mim, eu estou com uns problemas aí e tal. O senhor ora por mim? Oro sim. Oro. Então tá bom, papai. É isso, família, menino, e fez uma lista. Tá bom. 3 horas, toda senhora, às 3 horas da manhã, pastor. 3 horas da manhã que eu oro. O pastor falou para ele: eu oro por volta às 3 horas da manhã. Então o senhor ora por mim, eu sei que o senhor é um homem de oração. 3 horas da manhã o pastor ligou para ele: ô pastor, o senhor está me ligando uma hora dessa, que foi para você orar comigo? Porque eu vou orar pelos seus problemas. Então você dobra o joelho aí e começa a orar junto comigo. Mas o senhor tem que acordar amanhã cedo. Pois é, então os problemas é seu. Você quer orar comigo? Eu vou orar agora. Eu estou do joelho dobrado. Você também vai ter que ficar acordado, miserável. Porque as pessoas, elas estão achando que a vida é fácil, que não há preço. Lembra da mensagem de sábado? Ana, meu irmão, prestou um culto, um sacrifício de ir a Siló, um sacrifício de ter ali o Samuel no ventre por 9 meses e devolver, entregar ele. Depois dos capítulos à frente, vai dizer que ela fazia roupas, túnicas, e levava lá e viu um menininho grandinho e dizia: seu, mas não podia levar para casa. Sacrifício. O texto diz que ela fazia túnicas e levava lá o Samuel já grandinho. Nossa, o Samuel, essa roupa vai ficar boa. No ano que vem ela tinha que levar outra, porque o Samuel cresceu. Mas ela não levava ele para casa. Sacrifício. Não existe evangelho sem sacrifício.
Ausentar-se é negar tijolos para a construção do reino. Olha que coisa linda. Ausentar-se é negar tijolo, ou tijolos para a construção da obra. Não quero dar minha areia, não quero dar meu tijolo, não quero dar meu cimento. A obra não cresce, não é assim, Tadeu? A massa da liga, cimento, água, tijolo, e vamos lá, e o construtor está colocando tudo no devido lugar, no prumo. Vamos parar por aqui? Sábado a gente começa de novo. Amém? Vamos colocar de pé? Aleluias. Me ajuda a lembrar aí, Letícia. Vou parar aqui. Glória a Deus. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Eu fiz esse slide, eu falei assim, não, eu vou falar sobre esses assuntos, porque como pastor a gente se preocupa com o retorno. E por isso que eu mencionei no culto. Traga a sua agenda, faça suas anotações, faça, porque você vai memorizar e guardar com mais facilidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graça nessa noite, por esse estudo, por essa palavra, pelos irmãos que aqui estão, pelas adolescentes que aqui estão. Deus, nós te louvamos, bendito seja o teu nome, que nos trouxe aqui. Guarde o nosso coração para que nós não venhamos nos contaminar, Senhor, descobrir o nosso coração, que nós não venhamos, ó Pai, Senhor, ó Pai, deixar o primeiro amor, como é costume de muitos, deixar de congregar, como é costume de muitos, mas venhamos, ó Pai, estar preparados para aquele grande dia encontrar com o Senhor. Bendito seja o teu nome, fortalece o teu povo, as igrejas, Senhor, ó Pai, as famílias, e nos leve em segurança debaixo da tua potente mão para os nossos lares, ó Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando o teu povo, abençoando cada departamento, abençoando, ó Pai, o culto de sábado, o culto missionário. Oramos pelo João, Senhor, pela sua cirurgia, abençoa ele, dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Os novos batizantes que se batizaram, continue fortalecendo eles, para que, ó Pai, a ausência desses que deixaram de congregar não venha afetar a fé deles. Em nome de Jesus, te agradecemos, e a igreja diga amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todos sempre, e a igreja diga amém. Deus abençoe. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Te vejo no próximo sábado para a glória de Deus. Aos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais, Deus abençoe. Daremos continuidade a essa palavra pastoral. No próximo sábado, no culto de missões, daremos continuidade e, queira Deus, iremos conseguir finalizar tudo aí. Deus abençoe e olha, continue nos acompanhando, compartilhe essa mensagem, seja bênção à vida de todos. Fique na paz. Deus abençoe.